Nos tempos de Jesus, havia uma corja de religiosos fanáticos, cuja corja era dos fariseus, dos saduceus e a dos escribas. E essa corja religiosa de religiosos fanáticos, eles viviam perseguindo Cristo, viviam perseguindo Jesus. Agora por quê? Porque Jesus fazia milagres. O ensinamento de Jesus era um ensinamento bastante promissor. Era um ensinamento consistente, consubstancial, que sustentava, que dava ânimo, que dava fé, que criava fé, que salvava e ressalvava as pessoas e que ao mesmo tempo fazia com que muitas pessoas viessem aos pés de Cristo. E isso acirrava os corações e as almas dos ouvintes. Isso não acontecia com os fariseus, com os escribas e com os saduceus. Até porque havia uma rixa entre os saduceus e os fariseus. E até com os próprios escribas. A história nos conta que havia uma rixa entre eles. Então, em outras palavras, eles sempre, essa corte de religiosos fanáticos, sempre perseguia Jesus. Porque além de Jesus fazer seus milagres, além de Jesus demonstrar bondade, misericórdia, perdão, amor e justiça e equidade, e misericórdia e bondade para com as outras pessoas, ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, como está descrito nos evangelhos. E aonde Jesus passava, superabundava de gente, de pessoas. Até que uma certa feita, segundo está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 20, Mateus capítulo 15, está escrito que veio de Jerusalém alguns fariseus, alguns escribas, vieram de Jerusalém, digamos assim, até perdendo fôlego, e vieram doidos, dizendo com Jesus, vindo até Jesus e dizendo para o Senhor o seguinte: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Olha que absurdo. Aí Jesus disse o seguinte: engraçado, né? Por que transgride vós o mandamento de Deus? E aí, qual que é mais fácil? Transgredir, né, a vossa tradição, que são preceito de homens, ou transgredir a lei de Deus? Qual é o mais importante? A vossa tradição ou a lei de Deus? A tradição feita pelos homens ou a tradição ou a lei de Deus? Qual que é o mais importante? A tradição dos homens ou a lei de Deus? Eu acho que é a lei de Deus, né? E por que vós transgredir a lei de Deus? Pela vossa tradição. Aí ficaram calados. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui digamos assim, um desintercâmbio. Não sei se nem existe essa palavra, me ajuda aí, né? existe aí, né? Houve aí, né? Digamos assim, um desintercâmbio entre ambos, porque nós vemos assim, entre aspas, né? Uma desacelinação, se é que eu posso dizer essa palavra, né? Como é que eu posso vos informar? Não houve aí uma equidade, não houve aí um consenso. Porque veio Jesus, veio os escribas e fariseus, disseram uma coisa para ele. Aí vem Jesus e disse outra completamente ao contrário deles, mas mesmo assim pegando pelo gancho. E aí? E Jesus, mais uma vez, consegue emudecê-los pela própria artimanha deles.
Mas sabe qual é o nome disso aí? Excesso de religiosidade. Excesso de religiosidade. Talvez eu esteja conversando com uma pessoa que está aí do outro lado, que tem esse excesso de religiosidade. Talvez, meu amigo, talvez, minha amiga, você tem esse excesso de religiosidade. E você está achando que pelo seu excesso de religiosidade, você vai conseguir algo, você vai chamar a atenção de Deus, você vai herdar no reino dos céus, você vai conseguir ser abençoado por Deus, você vai conseguir chamar a atenção do Senhor para a sua vida. Eu posso te garantir com todas as letras do alfabeto português, hebraico, aramaico e grego. O máximo que você vai chamar a atenção é a atenção das pessoas e ao contrário para você. Aspergindo sobre você, sabe o que? Indignação, coisas contrárias à natureza humana, indignação, coisas contrárias à natureza humana, entendeu? E outras coisas mais desagradáveis que não compensa nem falar aqui, nem dizer. Agora por quê? Porque ninguém tolera esse tipo de coisa hoje em dia. Se antigamente, no tempo de Jesus, as pessoas já não toleravam, imagina nos dias de hoje. Porque os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham o dom, digamos assim, entre aspas, de atar fardos pesados sobre o lombo das pessoas. Eu preguei isso no domingo passado na igreja lá, na qual eu congrego. Tá entendendo? Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham o dom de atar fardos pesados no lombo das pessoas, nos ombros das pessoas, que nem eles mesmos, com um dedo sequer, conseguiam mover. Tá entendendo a situação? Eles gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas, nas praças e nas ruas públicas. Tá entendendo? Nas cidades, eles gostavam que as pessoas chamavam eles de mestres. Alargavam as suas franjas, alargavam os seus longos flectélios, alargavam as suas túnicas, alargavam as suas roupas, tá entendendo? Para parecerem homens santos, dignos de contemplação. Isso tudo eram pessoas que se esbanjavam e gostavam de esbanjar uma pseudo-santidade que realmente não havia. Eram verdadeiros sepulcros caiados, era o que Jesus tinha falado com eles digamos assim, há capítulos atrás, quando Jesus tinha censurado eles, os escribas e os fariseus hipócritas. Isso era pura hipocrisia. Na verdade, ao invés deles pregar a palavra de Deus, fazer igual a gente faz aqui, ao invés deles anunciar a Bíblia Sagrada, anunciar a palavra de Deus, ao invés deles anunciar as boas novas de salvação do povo, ao invés deles anunciar a Bíblia Sagrada, anunciar a palavra do Deus Altíssimo, infelizmente, o que eles faziam? Pregava a religião, pregava a tradição deles, pregava a ideologia humana deles, falava daquilo que convinha a eles, mas não pregava a palavra de Deus. E mesmo assim, atavam fardos pesados sobre o coração e sobre o lombo das pessoas que nem eles mesmos, em outras palavras, conseguiam mover com o dedo. Em outras palavras, eles fechavam o reino dos céus para eles e fechavam para as pessoas. Então nem eles conseguiam entrar no reino dos céus, nem eles entravam e não deixavam as pessoas entrar. Olha que absurdo. Então Jesus chegou a condenar eles essa situação, condenar eles e condenar essa atitude deles, fazendo deles então, e eles se faziam filhos do inferno 2 vezes mais. Geração perversa, geração que se autocondenou. E todos nós sabemos muito bem que em 70 depois de Cristo, o general romano Tito Flávio Vespasiano, ele acabou matando e dizimando e exterminando toda aquela raça de judeus, né, que eram esses fariseus, esses saduceus e os escribas, que eles foram dizimados, e os essênios, eles foram dizimados, foram exterminados, né, e toda a raça deles foi extirpada, foi exterminada, foi extinta, e nunca mais houve mais a religião deles, nunca mais houve aquele segmento deles, não se ouve mais em história alguma. Você pode entrar em bibliotecas, você pode tentar ler até na Bíblia Sagrada, nunca mais você vai ouvir falar sobre a religião deles, o segmento deles, a ideologia deles. Dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos essênios, a raça deles foi dizimada. Nunca mais você vai ouvir falar sobre eles. A partir de Atos Apóstolos em diante,
a partir de 70 depois de Cristo, você não vai ouvir mais falar deles. Você vai ver sim a ação dos apóstolos, a ação dos discípulos de Cristo que se tornaram apóstolos e vão pregando e vão sendo ali martirizados e vão fazendo a missão de Cristo, mas a partir disso você nunca mais vai ouvir falar deles, porque eles simplesmente foram, né, extintos. A raça deles foi extinta, foi dizimada para sempre, né? Concluindo assim aquilo que Jesus já tinha predito né, sobre profecias antes que Jesus tinha dito, né, que todas aquelas coisas sobreviveriam, né, sobre aquela geração, né, aquela geração má e adúltera que ele tinha dito. Então, você fica com essa palavra tremenda, né, sobre a situação dos fariseus e dos escribas, a qual Jesus disse sobre essa situação deles, sobre essa palavra aí que Jesus disse. E tem outra. Jesus disse uma coisa muito importante mesmo, muito especial, o ápice, você fica essa palavra aí, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, mas o ápice dessa palavra é o seguinte, o ápice fundamental dessa palavra é o seguinte: Jesus disse que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Verdade. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E foi o que aconteceu. Jesus dizendo isso. E ele fala mais ainda: deixai-os. São guias cegos. Um cego não sabe se um cego guiar outro cego, entendeu? Se um cego guiar outro cego, ambos irão e cairão no barranco. Deixai-os, são guias cegos. Um cego não sabe para onde vai. E se um cego guiar outro cego, entendeu? Ambos sairão e cairão no barranco. Então, desse jeitinho, são guias cegos. Ambos cairão no barranco. Então todas as pessoas que gostam de seguir após esses religiosos fanáticos são tão cegos quanto esses cegos, que são guias. E Jesus ainda disse que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. E foi o que aconteceu com eles. Entendeu? Quando chegou naquela época de 70 depois de Cristo, veio Tito Flávio Vespasiano, difícil falar esse nome, né? Titus Flávio Vespasiano. Quando chegou lá em Jerusalém, ele chegou e exterminou toda aquela raça daquela gente lá, e não houve mais lugar para eles, e aquela raça deles, daqueles homens ali foram extintas. Simplesmente. Cumprindo assim aquilo que Jesus disse. Simplesmente, minha gente, simplesmente. E mais uma vez, quem restou mesmo foi os apóstolos de Cristo pregando a palavra, porque como a Bíblia Sagrada nos diz que todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, assim como a palavra de Deus também permanece para sempre. Isso é fato. Pensa numa coisa que é fato. Pensa numa coisa que é fato. Fato. Pensa numa coisa que é fato. E fato verídico. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. A palavra de Deus é maravilhosa, é linda. E ela é tremenda. Não tem como negar-se a realidade infalível. Não tem como. Os discípulos não entenderam essa palavra. Veio Jesus então e ainda disse: vocês ainda não entenderam essa palavra? Eu vou explicar. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Essa é a conclusão. Essa é a simples conclusão. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Fariseus, saduceus, escribas. Foi planta que Deus não plantou. E foi arrancada, e foi colheceu. Agora, a planta que foi plantada por Deus, ela ficou. E a planta que foi plantada, que planta é essa então, Joselino, que Deus plantou? Foi os apóstolos. Foi que Jesus então plantou. E estamos aí, gente. Aqueles então que foram plantados por Deus, eles permanecem para sempre fazendo a vontade de Deus, fazendo o querer de Deus. Isso é maravilhoso. Então, mais uma vez, você fica essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Toda planta que Deus não plantou será arrancada. E toda planta que Deus plantou, essa viverá e permanecerá para sempre, que essa é a vontade de Deus. Então você fica essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou dessa palavra, em nome de Jesus, que você possa então compartilhar essa palavra com seus amigos,
com pessoas que gostam desse conteúdo. Se você quiser, se você gostou mesmo dessa palavra, se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus Cristo. Você pode ver aí que nós mudamos o nome desse canal. Antes era Vlog do Jussa, né? Mas como eu já tinha dito num vídeo anterior a esse, depois você pode ver aí em nossa página. Antes era Vlog do Jussa, era mais voltado para coisas de casa, de viagem, essas coisas assim, de zoeira minha, né? Mas agora, minha gente, eu estou mais voltado para estudo e pregação minha, igual a gente está fazendo aí, né? Aí de Vlog do Jussa passei agora para Professor Juscelino Marinho, Bibliologia e História. É o que nós estamos fazendo aí, né? Levando a coisa mais séria, né? E mais nítida para aqueles que gostam e amam a palavra de Deus. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, tá? Professor Juscelino Marinho, Bibliologia e História, tá? Dê um like, tá? E se inscreva, em nome de Jesus Cristo, dê um like, aquele like maroto aí, aquele like genial, tá? E toque naqueles sininhos das notificações para você não perder nenhuma das nossas notificações e para você ficar ciente de tudo aquilo que nós estamos postando aí. Valeu, gente? Deus abençoe em nome de Jesus e amém. Valeu!